Diferentemente dos colegas que passaram aqui, eu não sou contador, sou desenvolvedor de sistemas, né? Sou programador. Eu queria compartilhar com vocês uma visão diferente em termos de produtividade, em termos de tecnologia e para onde, né, a tecnologia contábil está seguindo e como a tecnologia pode auxiliá-los no dia a dia em fazer algumas coisas de forma diferente. Eu particularmente acredito que a gente sempre consegue fazer o básico de uma forma mais simples. O problema muitas vezes é que a gente tenta complicar e fazer as coisas que são mais complexas sem muitas vezes ter resolvido o básico. Então, falando um pouquinho da nossa visão de tecnologia, né, o OneFlow especificamente é um software contábil. Ele é fruto de uma sociedade entre 5 grandes empresas do nosso segmento, né, formado pela Fortes, pela Kivo, que é a antiga Mastermac, a SCI, a OMI e a Tron. Antes da gente começar propriamente a falar sobre ferramenta, tecnologia, etc., eu queria compartilhar com vocês um pouco da nossa visão, o que nos levou, né, o que levou 5 empresas concorrentes, 4 delas concorrem há 30 anos, a OMI é mais nova, tem 8 anos, mas as outras são empresas de 30 anos. O que faz 4 concorrentes, a OMI acaba não sendo concorrente, ou não era, criar uma ferramenta que vai concorrer com elas mesmas, né? Uma ferramenta que vai, de uma certa forma, morder uma parte do mercado delas mesmas. Tá? Então, eu queria começar sobre a questão do papel do contador, né? Qual é o papel do empresário contábil frente aos seus clientes, frente às empresas. Então, eu gosto muito desse material aqui, que na verdade é uma cópia, né, uma replicação de um material do Roberto Dias Duarte, que divide a empresa contábil, o contador, em 3 grandes grupos. Né, o trabalho do serviço contábil em 3 grandes grupos. O primeiro deles é o que a gente está chamando aqui de contador terceirizador, que são as atividades relacionadas à geração de folha contábil, fiscal, geração de obrigações, enfim, entregar à Receita, entregar às entidades de classe a parte obrigatória, a parte legal. E aí a gente tem um segundo item aqui, um segundo degrau, um segundo patamar, que é o contador consultor, ou seja, quando você começa a se aproximar de forma estratégica do cliente. E, por fim, né, o contador conselheiro, que faz parte do negócio do cliente e, por isso, ele ajuda a pivotar, ele ajuda a manobrar, ele ajuda a trabalhar a estratégia do negócio do cliente. E aí já fazem muitos anos, né, e toda a discussão em torno da profissão contábil, do modelo dos escritórios, das empresas de contabilidade, é basicamente para subir nessa escada de valor. Né? Quanto mais para cima você está, mais valor você entrega, menor competição e, obviamente, melhor a rentabilidade. Então, aqui não tem nenhuma novidade em termos de proposta de valor ou proposta de desenvolvimento de uma empresa contábil. Né? Então, você precisa fazer o básico, né, que são as tarefas operacionais, para que depois consiga oferecer novos serviços, oferecer novos produtos, oferecer um novo portfólio de serviços e produtos ao cliente. Mas o ponto aqui principal é, o básico continua tendo que ser feito. Né? A DARF, o E-Social, os SPEDs, eles continuam tendo que ser feitos. E é ele que é a base de todo o resto. Dificilmente você vai conseguir a confiança do cliente para fazer um trabalho estratégico se ele tomou uma multa de E-Social. Né? Se ele tomar uma multa de uma obrigação não entregue ou se ele tiver algum tipo de problema contábil, por exemplo. Então, esse é o princípio que a gente partiu. E aí, olha só, quando a gente pensa em serviços de escritório de contabilidade, né, a gente discute muito essa parte mais rosada aqui. Quais são os novos serviços? O que eu tenho de oportunidade de novos produtos, de oferecer coisas novas aos clientes? Mas, muitas vezes, o cliente lembra só da parte azul ali, só do básico. Porque é a parte que fere ele, né? Poxa, mas o meu contador é chato. Poxa, o contador é aquele cara que me manda a guia para pagar imposto. Porque, muitas vezes, a relação está pautada, principalmente ali nas 3 atividades. Mas, olha só, tem uma pesquisa do Sebrae, que está lá no site do Sebrae, vocês podem consultar. Tá? Perguntaram para contadores e para empresários. Fizeram as mesmas perguntas para os 2 lados para comparar a resposta. A primeira pergunta que foi feita é:
Quais são os serviços que o seu escritório ele presta aos clientes? E aí elencaram uma série de serviços e uma das respostas eram serviços básicos, ou seja, folha contábil e fiscal. 98% dos escritórios de contabilidade, dos empresários contábeis responderam: eu presto o serviço básico aos clientes. Nenhuma novidade até aqui, certo? Basicamente, quase todos os escritórios de contabilidade fazem isso. Fizeram a mesma pergunta para os clientes. Quais são os serviços que o seu escritório presta para a sua empresa? E aí a resposta foi 97%. Aí, aproveitando que a gente acabou de passar de uma eleição, né? Margem de erro de pesquisa, para baixo, para menos, está a mesma coisa. Então, o que a gente olha aqui? Cara, está em linha. A gente sabe que não é 100% dos escritórios que fazem folha contábil fiscal, até por uma questão de estratégia de negócio. Mas, basicamente, o cliente percebe, numa linha muito parecida, os serviços básicos. Aí a pesquisa continua. E aí eu trouxe aqui, essa pesquisa ela é muito legal porque ela tem várias vertentes que você consegue olhar, vários prismas que você consegue gerenciar. Eu trouxe 3 aqui, tá? Perguntaram para os escritórios de contabilidade: você ajuda seu cliente em solucionar dívidas, pagamentos em atraso? Você apoia na gestão financeira? Você recomenda a melhoria de negócio dos seus clientes? E essa foi a resposta que vieram dos empresários contábeis. E aí, repetiu a mesma pergunta para os clientes. Quanto é que vocês acham que é o desvio? Lá na primeira, 1%, né? Para mais, para menos, empate técnico ali. Olha a diferença. Certo? A questão é, se você pegar aqui, por exemplo, qualquer um deles, você tem menos da metade de percepção de valor. Né? Então, o contador, o empresário diz que entrega um serviço, o cliente fala: não recebo, nem sei o que é. E aí eu gosto muito dessa frase do Warren Buffett, que ele diz, né, que preço é o que você paga e valor é o que você recebe. Se você entrega um serviço para o cliente e o cliente diz que ele não tem aquele tipo de serviço, na prática, o que vale é a visão, muitas vezes a visão que vem do cliente. Então, existe uma dissonância nesse ponto de comparação entre o que é prestado e o que é recebido. Mas da guia o cliente lembra. Né? Lá da prestação do serviço do básico, porque dói no bolso, né? Pagar imposto, pagar folha, pagar, enfim, o que não falta no Brasil são coisas para pagar, isso ele lembra, o resto muitas vezes não. E aí, fechando a pesquisa, essa mesma pesquisa diz que 72% dos entrevistados, eles querem se tornar consultores e parceiros dos seus clientes. Nenhuma novidade, essa é a discussão de muitos anos já. Né? O contador sempre quer subir naquela escada de valor e entregar mais valor para o seu cliente. O interessante é 61% dos entrevistados, quase aí 2/3, ele diz o seguinte: cara, eu pagaria mais. Eu pagaria um honorário maior se eu recebesse mais. Ou seja, isso mostra, né, a importância desse movimento de organizar a escritório de contabilidade para que você consiga entregar cada vez mais produtos, cada vez novos serviços, cada vez novas formas de trabalhar e chegar perto do cliente do ponto de vista consultivo, do ponto de vista do acompanhamento do negócio. A grande questão, e essa é a base da nossa linha de raciocínio aqui, é como? Então, tá bom. Entendemos que a gente precisa prestar novos serviços, oferecer novos produtos, mas a questão é como. Como fazer isso? Por quê? Porque, normalmente, os recursos eles são escassos. E recurso, basicamente, nós estamos falando, entre outras coisas, de gente, de mão de obra. Porque empresa de serviços, basicamente, a matéria-prima são pessoas. E mão de obra não é um negócio tão simples de contratar, de qualificar, sem contar que isso tem um custo operacional. Então, a gente fica aqui no meio de um paradigma. Eu preciso oferecer novos produtos, eu preciso oferecer novos serviços, mas, normalmente, não se tem essa margem, essa folga operacional dentro dos escritórios para fazer coisas novas. Né? Por quê? Porque, cara, desde que o SPED veio, e eu estou pegando só a última onda, né? Em média, lá no começo do SPED, aumentou 30% do trabalho. Como é que você escala? Né? Aumentou, a escrituração passou de ser de
itens passou a ser baseado no totais, aumentou o volume dentro do trabalho. Como é que você resolve isso? Põe gente. Então, muitos escritórios que vêm daquela época, por exemplo, aumentaram ali 30%, 20% a sua força de trabalho, só que os honorários não acompanharam isso. E aí você tem um estrangulamento de margem do ponto de vista do negócio. Então, esse é o contexto, né? A gente precisa, então, oferecer novos serviços e, basicamente, o que a gente pode, um caminho que a gente pode percorrer, que é o óbvio também das questões, cara, eu preciso identificar, então, onde estão os gargalos, eu preciso aumentar a eficiência e eu preciso diminuir o tempo utilizado. Então, a proposta aqui, ela é bem simples, né? E se houvesse mais tempo disponível? Como é que a gente reduz, então, o tempo operacional dentro dos escritórios para que sobre mais tempo para fazer novos serviços e novos produtos? E, de novo, né, eu sou da política que dá para fazer, muitas vezes, o básico de uma forma diferente, ao invés de inventar coisas muito mirabolantes. Se a gente voltar naquela escada de valor, lá do terceirizador, consultor, conselheiro, tem muito gargalo ali no terceirizador, nas atividades transacionais do dia a dia. Porque é isso que consome a maior parte do tempo operacional dentro dos escritórios, muitas vezes. Então, se ali eu tenho 80% do consumo do tempo, talvez retrabalhar na parte operacional me comece a sobrar tempo para fazer o de cima, né, as atividades de cima. Então, eu gosto desse exemplo aqui. Olha só, estou pegando um exemplo, tá, pessoal? Mas dentro do fiscal, da contabilidade, da folha, tem vários. Mas esse aqui eu acho interessante. O seu cliente está trabalhando lá, né? Hoje é dia 19, certo? 19. Ele está lá trabalhando lá na ponta. Todo dia. Ele vende, ele compra, ele paga, ele recebe. E quando ele faz cada uma dessas transações, ele está gerando movimentações que precisarão ser refletidas dentro do escritório de contabilidade, certo? Vocês já pararam para analisar o quanto esse modelo ele é interessante? Porque, veja só, o cliente trabalha 30 dias, gera uma movimentação de 30 dias, e aí lá no dia 1º, no dia 2, no dia 3, tudo isso tem que ir para dentro do escritório, o escritório tem que processar todas essas informações por meio de sistemas que trazem as informações, por meio de tecnologia, enfim. De alguma forma, tudo que o cara fez durante 30 dias, ele precisa mandar para dentro do escritório de contabilidade, e o escritório de contabilidade tem 1 hora, 2 horas, 1 dia, para processar 30 dias de movimentação de um cliente. Isso vezes a quantidade de cliente, quanto dá, né? Então, esse modelo, obviamente, né, pegando aqui um típico modelo de processamento fiscal, ele gera gargalo. Se eu voltar lá no exemplo do SPED, esse foi um dos primeiros problemas que o SPED causou. Né? A escrituração baseada em item, precisa importar, muitas vezes os sistemas apresentaram problemas de lentidão, porque não tinha aquele volume de dados, o que você faz? Põe gente. Então, você tem mais gente na entrada, muitas vezes, do que gente cuidando da saída, que são as obrigações, onde você tem ali inteligência, etc. Claro que hoje existe tecnologia para ajudar nesse contexto, mas mesmo tecnologias ajudando nesse contexto, o modelo permaneceu igual, que é, pega tudo do cliente, joga tudo dentro do sistema do escritório e sai processando. Então, só que isso, ele cria algumas características, né? A primeira delas é que a fiscal, ela deveria estar em dia, porque você tem que pagar imposto. Então, não tem jeito, tem que pegar a movimentação de 30 dias, enfiar dentro do sistema e sair guia lá do outro lado, sair obrigações. Tem que pagar o ISS lá no dia 7, no dia 20 tem as empresas do Simples Nacional e todas as outras obrigações. Só que normalmente, ou muitas vezes, normalmente não, muitas vezes, a contabilidade não acompanha isso. Eu não tenho que pagar imposto oriundo da contabilidade todo mês. E aí, o que acontece? Por que é tão sofrido o primeiro semestre, especialmente ali, março, abril, maio? É CDCF, né? Tem que fazer a contabilidade de 1 ano atrás, né? Pega essa contabilidade de 1 ano e vamos lá. Se o cliente fez coisa errada, já foi. Se o cliente está fazendo alguma coisa que não deveria, já foi. Ou seja, como é que a gente vai se tornar consultivo se eu não estou conseguindo nem olhar a contabilidade do cliente? Ou a gente entende que contabilidade é só para gerar obrigação acessória? Não é, certo? Contabilidade, se a gente fizer um paralelo, ele é o monitor da UTI, né? Ele é o que mostra o que está acontecendo do ponto de vista
dos clientes. Às vezes a gente tem discussões do tipo, mas o cliente não sabe ler um balanço, o cliente não entende um balancete. É verdade. Só que se nós, que temos a obrigação ou o dever de trazer isso para o cliente de uma forma clara, que mostre como aquele balancete está impactando no negócio, não entregar o balancete, basicamente, né, mas mostrar como o balancete está impactando no negócio. Se eu estou fazendo contabilidade de 1 ano atrás, de 6 meses atrás, de 7 meses atrás, não adianta. Então, essa é uma característica normal, que normalmente a gente encontra sem muita dificuldade. Contabilidade atrasada. E fiscal sendo feito marretado para gerar guias e obrigações. Então, a questão é, cara, precisa ser desse jeito? O modelo operacional, aquele modelo que eu mostrei de entrada de escrituração fiscal, de moer as informações e jogar dentro do sistema, ele funciona? Funciona. Não dá para falar que um negócio que existe há 30 anos não funciona, certo? Só que a nossa visão precisa ser assim, né? A gente poderia mudar isso de alguma forma, a gente poderia transformar esse modelo de alguma forma, e essa é a nossa proposta. Então, a nossa ideia de tecnologia, de ferramenta, passa por algumas características. A primeira delas, e se eu tivesse um sistema que fosse autônomo? O que isso significa? Quando você pensa num sistema novo, obviamente você pensa num sistema que seja simples de usar, que seja fácil, que seja intuitivo. Certo? Normal. E se o sistema não precisasse ser usado? É muito comum um sistema, por exemplo, cobrar por usuário. Né? É normal, comum, enfim, se cobrar por usuário. Você paga pela quantidade de usuários. Qual que é o interesse da empresa de software de diminuir a quantidade de usuários se ela cobra por usuário? E se o sistema trabalhasse sozinho, ele não precisaria dos usuários. Mas eu cobro por usuário. Percebe que tem alguma conta aí que não fecha? Então, esse é o primeiro princípio. É eu ter um sistema que faça atividades básicas da transação, da parte de baixo da cadeia, sozinho, para não precisar de ajuda de usuário. E que seja em tempo real. Esse negócio de criar gargalo para importação, criar gargalo para geração de obrigações, isso pode ser feito de uma forma diferente. Se o cliente emitiu uma nota lá, por que já não está dentro da contabilidade, dentro do fiscal? Se o cliente fez contas a pagar e receber, por que a contabilização já não está feita? Esse é o modelo que a gente encontra muitas vezes nas grandes empresas. Mas por que a gente não consegue escalar ou trazer isso para empresas menores? Porque a gente está limitado pela tecnologia. Então, essa é uma outra proposta que a gente tem aqui. Pergunta. Hoje, dia 19. Quem consegue dizer aqui para mim, na ponta do lápis, tudo que foi feito, tudo que precisa ser feito e tudo que está pendente agora, dentro do escritório? Né? Hoje, dia 19, às 10h44. Pessoal, controle de tarefas não é novidade nenhuma. Todo mundo tem. Ou é por meio do Excel, ou é por meio de planilha, de documentos, ou é por meio de sistema. Mas se você parar para pensar, controlador de tarefas nada mais é do que uma ferramenta existente para controlar outra ferramenta. Se você tem um sistema que gera obrigação, é você que tem que dizer que a obrigação foi gerada, ou é o sistema que gerou a obrigação? E aí, muitas vezes, você fica na mão de quem? Do usuário. E aí você volta no primeiro problema. Eu tenho mais uma atividade para o usuário ficar dando baixa em tarefa. Aí, se ele esquece, ou se ele faz errado, etc., você fica preso na confiabilidade do time. Então, essa é uma outra questão. Se é o sistema que fez, ele que diga que fez. Certo? Então, olha só, dando alguns exemplos para vocês. Então, fiscal. Né? Fiscal organizado por processo em tempo real. Sempre se fala de sistema organizado por processo, orientado a processo. Mas o que isso quer dizer? Então, a nossa proposta aqui é você ter um sistema onde você tem as empresas organizadas, de fato, por processo. Onde você consiga ver em tempo real os indicadores que mostram aonde você está com cada uma das empresas dentro desse processo. Então, se a gente pega aqui, por exemplo, né, a tela inicial do OneFlow, você sempre tem essa visão dos indicadores, do processo e do resumo de cada empresa em tempo real. Então, se hoje é dia 19, eu estou vendo hoje dia 19, eu não estou vendo o mês passado. O mês passado já foi, já está fechado. Tá? Sistema autônomo, né? Ou seja, um sistema que faça sozinho a parte chata. O trabalho do contador é trabalho de inteligência, não é trabalho de processamento. O trabalho de processamento é trabalho feito por sistema. Então, quando você pega uma situação como essa, onde você consegue ver as empresas, se eu sei que uma nota emitida tem que ser escriturada, por que o sistema não faz sozinho? Se eu sei que uma nota escriturada tem que ser contabilizada, por que o sistema não faz sozinho? Por que sou eu que tenho que mandar ele fazer isso? Então, esse é o princípio que a gente tem aqui.
Então, por exemplo, o que esse vídeo está ilustrando? OMI-RP. Então, lá dentro do OMI, aqui dentro do exemplo, vai ser feito duas coisas. Vai ser feito primeiro uma emissão de uma nota de serviço. Imagina o cliente lá trabalhando. O cliente está lá, na atividade dele, no negócio dele, emitindo nota. Aqui é uma nota de serviço, mas poderia ser nota de mercadoria, poderia ser nota de entrada, de saída, contas a pagar. Enfim, pessoal, movimentação de dia a dia, certo? Então, dentro do OMI, como é que o cliente fatura? Ele arrasta, o OMI vai lá e faz todo o processamento. Gera contas a pagar, dá baixa no estoque. E a hora que eu olho dentro do fiscal, percebe que automaticamente o sistema muda a escrituração. Então, ele gera a escrituração. Se eu olhar aqui, ele está abrindo aqui no vídeo o detalhe do documento fiscal, a gente vai perceber que o documento ele está escriturado, ele está apurado e ele está contabilizado. Então, aqui, por exemplo, está abrindo o detalhe do item, é uma empresa do Simples Nacional, está feita a apuração. Tá? Então, automaticamente, o sistema faz esse trabalho e gera também a contabilização. Tá? Sem intervenção humana, sem o contador ter que colocar a mão. Então, esse é um exemplo ali da entrada. Vamos falar da saída, geração de obrigações. Né? Eu tenho uma empresa aqui do Simples Nacional e eu vou mandar o sistema fechar a apuração, porque a entrada ele já fez sozinho, eu, o contador, basicamente, então, faço a conferência, verifico se está tudo certo, e aí eu mando fechar a escrituração. Então, aqui, por exemplo, a empresa do Simples tem apuração, algumas apurações ali, apuração do Simples Nacional, onde o sistema tem toda ali a parafernália de cálculo, todos os números, enfim. O que nós vamos fazer? Mandar fechar a apuração. E aí, quando você manda fechar, qual que é o próximo passo? Aí está dando as mensagens, enfim. O próximo passo, pessoal, é gerar as obrigações. SPED, Sintegra, Guia, DAS. Quem tem que fazer isso? Eu ou o sistema? Se sou eu tenho que ter um controle me dizendo o que eu tenho que fazer. Se é o sistema, ele que faça sozinho. Então, o que a gente está vendo aqui é o sistema gerando sozinho. O OneFlow ele não tem rotina de geração de obrigação, onde você tem que entrar para mandar gerar. Quem gera é o sistema. Inclusive, manda a memória de cálculo para o cliente, manda as guias para o cliente, manda os documentos para o cliente de forma automática por e-mail, gerando o protocolo de entrega. Ou seja, no nível de automatismo elevado, onde eu não preciso, basicamente, colocar a mão. Então, um fiscal, em tempo real, uma apuração automática, geração de obrigações e controle de entregas pelo sistema. Quem diz que entregou é o sistema e não o usuário. E a contabilidade, né? Aquela que eu falei, a contabilidade está sempre atrasada. Tá? E a contabilidade? Mesma coisa, pessoal. De novo, né? Uma visão de resumo, uma visão de processo, uma visão organizada por processo. Tá? E, normalmente, a contabilidade, uma das origens da contabilidade, obviamente, é o fiscal, é a folha, mas aí é normal, né? Você faz o fiscal, faz a contabilidade, isso cai dentro Perdão. Você faz a fiscal e faz a folha, isso cai dentro da contabilidade. Agora, e quando é o financeiro? Então, o financeiro do cliente também funciona em tempo real. Ou seja, aqui nesse exemplo, de novo, utilizando o OMI-RP, o cliente fazendo toda a movimentação financeira e o sistema contábil contabilizando isso automaticamente sem intervenção. É uma forma de passar o trabalho, sabe aquele negócio? Mas é todo o trabalho que eu, contador, passo para o cliente não quer fazer. Mas isso aqui não é um trabalho do contador, né? Exceto as questões de BPO. É o trabalho do cliente, é o dia a dia do cliente. E aí, em cima do dia a dia do cliente, o sistema resolve essa situação. Então, percebe que foi feito um contas a pagar, ele já está automaticamente contabilizado. Tá? Então, essa também é uma outra visão. E, obviamente, contabilidade é um trabalho de precisão. Então, a gente precisa ter as informações rastreáveis. E aí, quando você pega, por exemplo, estou dando um exemplo simples aqui de um balancete, tá? Quando você visualiza um balancete dentro do OneFlow, você consegue navegar pelo balancete. Isso vale para todos os demonstrativos. Mas, por exemplo, eu tenho uma conta de clientes aqui, eu tenho uma conta de limpeza, eu quero saber de onde veio essa informação. Você clica, ele te abre o razão. Né? Já faz a análise, já te abre o razão, e do razão você consegue acessar os lançamentos. Ou seja, de dentro do sistema você consegue ir até o contas a pagar, até a nota, até a ordem de serviço, até o pedido de compras, até o pedido de vendas que originou essa transação. Ou seja, contabilidade em tempo real, com conciliações automáticas, com contabilização automática e totalmente rastreável. E, obviamente, a folha de pagamento não poderia ser diferente, né? Principalmente porque a folha é um negócio à parte. Né? Eu, particularmente, sou fã de folha de pagamento.
mas folha de pagamento é um negócio de verdade à parte. Então, por exemplo, aqui você tem, de fato, uma visão do processo da folha de pagamento. Então, o que o sistema faz para você? Ele te resume a folha de pagamento, mas quem diz o que tem que fazer é o sistema. Então, você tem o processo da folha de pagamento. Essa empresa, por exemplo, aqui tem desoneração, tem férias, tem afastamento, tem variáveis, tudo no mesmo mês. Quem controla isso é o sistema, não é o usuário. Não é o usuário que tem que dizer se foi feito, se não foi feito. Por quê? Porque o seu funcionário tem que estar disponível para o cliente e não disponível para ficar processando coisas de sistema, né? E, obviamente, integração total com o cliente. Tudo que você faz dentro do sistema, ele manda as informações para o cliente, gera as guias, gera as contas a pagar. É óbvio que entrega as obrigações, né, as obrigações acessórias que precisam ser entregues, mas faz a ponte automaticamente com os clientes. Sabe aquele negócio? Eu tenho que gerar uma guia, gerar um DARF, gerar uma obrigação, eu preciso mandar para o cliente. Cara, deixa o sistema fazer sozinho. Mas eu tenho um portal aqui que eu tenho que mandar. Cara, deixa o sistema fazer sozinho. Ele manda isso para você. Tá? Então, pessoal, o conceito é muito simples. Sistema autônomo, ou seja, com um sistema autônomo que trabalha sozinho, eu passo a ter um tempo maior para atender melhor os clientes, um tempo para ofertar novos produtos e ofertar novos serviços. Então, fechando com aquela ideia original, eu preciso, até o Ricardo falou isso, né? Como é que eu faço mais não gastando, né? Ou gastando muito pouco? Se a gente precisa oferecer novos produtos, novos serviços, novas oportunidades para os nossos clientes, a gente precisa de pessoas para fazer isso, certo? Não vamos nos iludir quanto a isso. Só que as pessoas estão gargaladas nas atividades operacionais. Então, tira esse gargalo de cima das pessoas para que a gente consiga, então, entregar uma experiência diferente. E, basicamente, isso é baseado em tecnologia, né? Escritório de contabilidade, um dos pilares, eu acredito que o escritório de contabilidade é uma das empresas que mais dependem de tecnologia, que mais tem um negócio apoiado em tecnologia. Não dá para fazer na mão, né? Isso não é novidade. Só que, muitas vezes, a tecnologia te limita no crescimento. Você está extraindo o máximo que você pode, o que você consegue do seu sistema, ou você está limitado. O seu crescimento está limitado pela tecnologia que você usa. Então, a mensagem final, pessoal, é que já existe tecnologia para revolucionar o modelo operacional. Muitas vezes a gente fica fazendo exercício de futurologia. A inteligência artificial vai vir, já veio. A inteligência artificial vai resolver o problema, já está aqui. Tá? Então, são coisas que dá para fazer amanhã. Importante, última mensagem. Mas todos os exemplos que a gente viu aqui são baseados no OMRP. O OneFlow só atende quem é cliente OMI? Não. Atende também com o mesmo nível de sofisticação e de automação outro sistema de gestão que trabalha ali em todos os anexos do Simples Nacional, lucro presumido, serviços. Ok? É isso, pessoal. Obrigado.